Oi pessoal, eu estou fazendo uma manutenção aqui naquela fonte com amplificador da caixa Behring, né? Chegou os diodos aí pelo Mercado Livre. Fica como dica para vocês: Mercado Livre, o pessoal vende muito componente eletrônico, tá ok? E eu também compro muita coisa no Mercado Livre, como é uma solução que tem para compra, né, de componentes eletrônicos. Tem uns vendedores que tem preço, outros não, tá? Desculpa aí o barulho do vento aí, mas tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. Então, muita gente me manda e-mail perguntando sobre fontes, né, de computador, outras fontes que deram problema e não consegue êxito na manutenção, né? E eu vou dar uma dica aqui para vocês não perderem muito tempo em manutenção de fonte, caso você compre componentes, né? No caso, a fonte ela volta a explodir de novo, né? Você bate aquela selfie, né? O fusível explode, você bate aquela selfie bonita, aí você compra de novo o componente, compra integrado, você compra FET, você compra tudo, e ela volta de novo a explodir outra vez. Você não sabe por que a fonte explode, né? Ou então a fonte ela funciona, ela começa apitando depois de um certo tempo, ou então os drives, né, os transistores FET drives que chaveiam o nosso transformador aqui, né, começa aquecendo excessivamente, mesmo com a fonte sem carga, sem nada, né? Isso serve para fonte de computador também, principalmente fonte de computador. O pessoal fica doido para consertar uma fonte de computador, apesar de que eu tenho uma teoria de que não compensa muito você consertar uma fonte de computador, primeiro pelo valor, certo? Segundo, que se seu computador for uma máquina de desempenho, que você gastou 3, 4 mil reais de hardware na máquina, né, e você fizer uma economia de repente de 600 reais, né, uma fonte Seventeen, pode ser uma Cooler Master, pode ser uma Thermaltake, certo? O que pode acontecer é você ter futuramente a perda de uma placa-mãe ser muito mais caro do que você comprar uma fonte, né? Você perder uma placa-mãe de 2 mil reais, imagina? Você perder uma placa de vídeo por causa de uma variação de 12 volts que está dando aí 13 por aí, a máquina começar a aquecer demais e você perder o hardware, certo? For uma máquina de desempenho de jogo. Então eu acho às vezes necessário, mas tem muita gente que me pergunta se vale a pena consertar e tal. Se você tiver muita sucata, se for técnico de informática, você tiver muita sucata de fonte, vale a pena sim você dar uma recicladinha em uma ou outra, né? Pra de repente ajudar uma pessoa aí que tá sem condição, né, de botar uma fonte no computador, fazer um precinho melhor, mas avisando que não é muito legal você fazer reparo de fonte de computador, né? Até porque a fonte, do jeito que quando ela queima, ela já sofreu umidade, ela já sofreu variação de tensão, calor, né? E qualquer condição, a condição que você imaginar, ela já sofreu, certo? Umidade, calor, consumo excessivo, né? Ou às vezes o cara monta uma máquina básica, ele vai e bota uma placa de vídeo, vai jogar, então ela já sofreu um overload, né? A máquina, tem gente que às vezes não imagina, porque quando vai jogar a máquina desliga, né? Isso aí é uma proteção que a fonte tem, né? O limite dela de chaveamento. Então pensa, né? Você for fazer para consertar, para reciclar, né? Se tentar consertar, por exemplo, uma fonte, se eu for técnico de informática, vale a pena sim você pegar umas fontes aí, ver uma que esteja com a placa menos oxidada, o transformador, né, esteja menos saturado, para tentar ir consertando de uma ou outra,
Você fazer uma brincadeira, né, no caso. Mas eu não aconselho a consertar fonte de computador, não. Já consertei muita fonte de computador aqui, né? Já recuperei fonte de computador, às vezes até de familiar meu, mas não gosto de fazer não, tá? Pra mim isso aí é coisa que é feita para ser base de troca. No caso aqui, voltando aqui para Berg, né, e isso aqui vai servir como exemplo para outras fontes que vocês forem consertar aí. A peça mais crítica na fonte é esse cara aqui, ó, transformador. Pode ser esse aqui também, pequenininho. Então quando você não consegue êxito, que o troço está explodindo o tempo todo, ou a fonte funciona de um tempo, daqui a pouco ela explode outra vez, esse cara aqui ele já está alterado, tá ok? E como é que faz? Ele tem um código aqui nele, aqui, que é fabricado pelo... Tem um código aqui do fabricante, Aether, né, no caso. Aether não, é Aether. Aí tem esse código aqui. Ou se você conseguir comprar um transformador desse na China, beleza, né? Mas se você não conseguir comprar, isso aqui se tornou uma coisa descartável, tu vai ter que jogar fora, certo? Então, no caso, por exemplo, você chegou, você consertou a fonte, você ficou tentando botar fusível, ele queima, porque esse cara aqui ele vai entrar em curto, né? Os drives eles vão entrar em curto. Você vai ficar tentando botar fusível, como o cliente faz às vezes, aí leva a perda do transformador, né? Muita gente me pergunta, pô, eu tô medindo, mas ele tá dando zero, ele tá em curto. Não, às vezes o transformador ele tem um enrolamento dele de fonte chaveada, ele tem um enrolamento que a gente deveria medir, né, com um instrumento que é um chamado instrumento medidor de LC, né? Medir bobina, né, a micro-henry desse transformador. Eu não tenho, estou até para comprar um medidor de micro-henry. Aí você teria que pegar o código, ver se tem um datasheet para saber qual é a micro-henry de cada terminal do trafo. O secundário é muito difícil de dar problema. Quem sofre mais é o primário. Isso aqui é um tipo de transformador que a gente chama de chopper, né, mais conhecido como flyback, certo? Não é flyback de televisão, mas a forma que ele trabalha é como se fosse um flyback, né, que ele tem primário e secundário. E o enrolamento desse cara aqui é muito crítico, certo? De fonte chaveada. Pode ser esse aqui e esse aqui. Se ele não tiver 100%, você não consegue êxito na manutenção de uma fonte chaveada. Então fica a dica para você que você quer consertar fonte chaveada de computador ou não. Se esse cara aqui não tiver 100%, aí como é que eu vou saber que ele está 100%? Justamente fazendo a manutenção. Se ele está explodindo do nada, esse cara aqui já está em curto. Estou medindo, mas comparando. Se tiver uma outra fonte para comparar, seria melhor ainda, né? Por isso que às vezes é importante a gente ter uma sucatinha em casa, para poder comparar, para saber qual a micro-henry, anotar num papelzinho, esse transformador código tal, primário, do excitador aqui, do drive, tem tanto de micro-henry. Aí você vai botar no medidor, tá dando abaixo, então tá dando nada, então esse cara tá em curto, por isso que a fonte está explodindo, né? Então por isso que às vezes tem gente que não consegue ter êxito na manutenção de fonte, porque ele acha que isso aqui não dá defeito. Isso aqui dá defeito, é uma peça crítica. Isso aqui é calculado, o fio que está aqui dentro ele é bem esticadinho, bem enrolado certinho, para não dar ruído, nada, né? E para você que não sabe calcular, transformador de fonte chaveada, ele é 3 vezes ou 4 vezes pior do que você calcular transformador, né, de núcleo de ferro, né, ou transformador toroide. Esse aqui é muito crítico. Então, foi uma coisa que eu aprendi durante o tempo, que se a fonte começa a explodir excessivamente, é porque esse cara aqui está em curto, então ele começa a chavear um prego. É como se ele estivesse chaveando um prego aqui, no caso, tá certo? Apesar de você pegar esse cara aqui, se você for medir as bobinas dele numa escala de X1 no multímetro, ele vai quase zerar, mas ele tem um R ali de impedância,
né, falando como se fosse impedância, que eu estou medindo, então estou medindo uma impedância dele. Mas agora se eu fosse botar um medidor de LC, seria a microhenry, tá, de cada bobina primária aqui. Então isso é uma fonte tipo flyback. A fonte de computador ela trabalha praticamente da mesma forma. Eu tenho aqui um transformador que é tipo de standby, que alimenta a parte de mais 15 menos 15 desse cara aqui, que é para poder excitar esse integrado aqui. E a partir do momento que ele excitar esse transformadorzinho aqui, que é um transformadorzinho, um drive excitador desses FET que fazem um isolamento aqui, ele vai chavear a esquerda e direita aqui em cima desse cara aqui para poder gerar as tensões mais altas, de 80 positivo, 80 negativo, para poder alimentar a parte aí do amplificador e outras tensões a mais. Então fica a dica para vocês aí que querem consertar fonte de computador, certo? Se aventurar aí. Eu acho até interessante para quem está começando fazer tipo uma manutenção em fonte de computador, vocês terem um conhecimentozinho de eletrônica, certo? Lembrando bem que vocês tomarem cuidado para não tomar choque, tá? Porque o primário aqui, ele na rede elétrica, né, aqui no caso eu tenho um triplicador de tensão. Na fonte de computador também tem um triplicador de tensão. Algumas fontes chaveadas melhores de computador trabalham com PFC ativo, outras são passivo, e esse PFC chega a 380, 398 volts. Ok? Então toma cuidado aí. Um abraço. E agora eu vou tentar consertar isso aqui, trocar os diodos e vamos ver se depois vai funcionar. Tchau.